E aí galera do YouTube, hoje nós estamos aqui com mais uma aula. Hoje é escada, uma turminha bacana. Chega comigo, chega junto. Então gente, hoje aqui, essa aula nós estamos contando com a turma 1, 2015. Galera do YouTube, é o seguinte, gostou da aula? Dá um like, se inscreve no canal, sempre tem umas novidades legais. Hoje é o seguinte, vamos aqui para a câmera 1. É meu sonho. Meu sonho é ser realizado. Câmera 1, câmera 2. Tem câmera 3 aqui também, deve ter uma câmera 4 escondida. Seguinte, galera, hoje é aula sobre escadas. Nas escadas, nós vamos dividir aqui em 3 momentos. Primeiro é cálculo, depois é representação, e aí por último nós temos um arquivinho aqui em 3D que é para poder facilitar as coisas. Cara, na escada funciona assim. O que nós temos que saber, a fórmula mais importante é a fórmula de Bloom. A fórmula de Bloom, ela diz o seguinte, está aqui esse cálculo aqui. Ela diz que o K deve ser igual a 2 vezes o E mais o B. O que é o K, galera? É a dimensão média do passo no ser humano adulto. Então, quando eu estiver caminhando, a minha passada aqui, ela tem que ter em média 64 centímetros. Vai ser uma passada confortável, então é a distância entre cada pé. O E, aqui eu coloquei um cortezinho esquemático do degrau de uma escada. O E é o espelho. A dimensão média do espelho deve ser de 16 a 18 centímetros. E aqui nós temos o piso, e a dimensão do piso deve ser de 28 a 32. Então assim, para fechar o K de 64, eu vou fazer o seguinte cálculo. 2 vezes o E. Se é de 16 a 18, a dica é sempre pegar o 17 primeiro. Então 2 vezes 17 mais a dimensão do piso. O piso gira de 28 a 32, então a dica é sempre colocar o 30 primeiro. Então, 2 vezes 17 mais 30, vou ter um K de 64. Ou seja, com um espelho de altura de 17 centímetros e um piso com dimensão de 30, eu vou ter uma escada confortável. Então, quando vocês estiverem fazendo um projeto novo, é isso que tem que pensar. Vai ter uma escada bacana, vai estar dentro da norma NBR 9050, que é acessibilidade. Então não tem erro. Só que aqui, pessoal, eu vou fazer um esqueminha, vou dar um exemplo, utilizando 4 cálculos, que é para mensurar as dimensões, definir as dimensões exatas de como vai funcionar cada elemento da escada. Então veja, 4 cálculos. Primeiro, para entender esse cálculo, eu coloquei aqui um pé direito de 2,94 e a espessura do piso superior de 12. Então aqui eu estou utilizando uma laje. Poderia ser estrutura metálica, aqui um exemplo, então estou utilizando uma laje de concreto. Primeiro cálculo diz o seguinte, N igual a D dividido por E. O que é o N? O N é a quantidade de espelhos, o D é o desnível e o E é a altura do espelho. Então, indo lá no primeiro cálculo, funciona assim. Para descobrir o D, eu primeiro tenho que somar pé direito de 2,94 mais 12 da laje. Então, o meu D vai ser de 3,6. E aí divido pela altura do espelho. Poxa, a altura do espelho é de 16 a 18, então eu posso fazer o seguinte, escolher o 17 primeiro. Então 3,6, que é o meu desnível, dividido pelo 17, que é a altura do espelho. Eu vou ter então um total de 18 espelhos. E aqui eu já fiz uma planta baixa, representando como que vai ficar essa escada. Veja, cada linha aqui vai representar um espelho. O círculo representa onde a escada começa e a seta onde a escada termina. Essa linha vermelha aqui é a chamada linha de percurso, então ela indica qual é o sentido de ascensão da escada. Essas linhas que estão tracejadas é porque daí a escada já está acima da secção de 1,5 m da planta baixa. Então o primeiro cálculo resolvido. O segundo cálculo é para descobrir a altura do espelho. Então E é igual a desnível dividido pelo N, que é a quantidade de espelhos. Aqui, então, é um resultado lógico, né? Eu não precisaria nem fazer esse segundo cálculo, porque eu sei que a altura do espelho vai dar 17. Mas só para confirmar, se quiser fazer a prova real, então 3,6 dividido pelo N, que é 18, eu vou ter, então, a altura de cada espelho de 17 centímetros. Fórmula de Blondel, então, 2 vezes a altura do espelho, mais a dimensão do piso, que tem que fechar os 64. Então, 2 vezes 17, que é o espelho. Aqui, pessoal, deixa eu até chegar mais perto da câmera 2. Principal erro na avaliação. O sujeito fica emocionado, aí de vez de fazer na fórmula de Blondel 2 vezes o E mais o T, ele faz 2 vezes o N. Aí dá errado. Como que funciona isso? Em vez de colocar lá 17 na fórmula de Blondel, aqui ó, ele coloca o 18 e aí não bate a escada. Então tem que colocar o valor do espelho, é o E, não é o N. Então 2 vezes o E mais a dimensão do piso, fechou 64. Ok?
Quarto cálculo é para descobrir a dimensão do lance. Então, se eu olhar aqui na planta, ó, é esse comprimento aqui, ó, do espelho 1 até chegar aqui no patamar. Então, o cálculo é bem simples. É só pegar a dimensão do piso, que deu 30, vezes a quantidade de espelhos até o patamar, que é 9, menos 1. Então, nesse exemplo aqui, como que eu sei que o patamar está no espelho 9? É uma questão de lógica, porque o patamar, o intuito dele é proporcionar descanso para o usuário da escada. Então, no meio é a melhor posição. Então, se eu tenho um total de 18 espelhos, o patamar vai estar no espelho de número 9. Então, aqui eu faço o seguinte. O meu P deu 30, vezes, então, 9 menos 1, né? 9 espelhos até o patamar. Então, aí eu vou ter a dimensão do lance de 2,40. Ou seja, do espelho 1 até aqui o início do patamar, 2,40. Por que é menos 1? Porque o patamar é um ponto. Ok? Agora nós vamos para a representação. Então funciona assim. A linha do corte A está cortando o primeiro lance. Então a primeira coisa aqui é fazer a linha do piso, onde a escada começa. Estou cortando esse lance e esse lance, o segundo, está em vista. Lembrando que lance é um conjunto de degraus. Degrau é o que é formado pelo espelho e o piso. Então espelho mais piso formam um degrau. E um conjunto de degraus forma um lance. Estou cortando o primeiro lance. A primeira coisa para fazer, para representar o corte da escada, é descobrir a altura do patamar. É um cálculo bem simples. Se eu tenho 9 espelhos no patamar, então eu tenho que fazer 9 vezes 17, que é a altura de cada espelho. Vai dar 1,53. Aí eu vou pegar esse 1,53 e vou lançar aqui da linha onde a escada começa, vou lançar 1,53. Para fazer a altura dos espelhos, aí eu posso fazer o seguinte. Primeiro eu lanço daqui do patamar para o lado os 2,40. E esses 2,40 eu divido de 30 em 30, que é a dimensão do meu piso. Depois disso, eu vou lançar a altura dos espelhos. Aqui é uma técnica que nós vamos fazer o seguinte. Eu vou precisar aqui a câmera 2, se possível, que vai ser uma técnica que eu vou mostrar de perto. Galera, é assim, ó, para medir 17, filma a minha cara que eu quero aparecer no vídeo, obrigado. Para medir 17, é difícil de medir na escala 1 para 50. Então, qual que é a sugestão? De vez de medir, nós vamos dividir. Então, funciona assim, pode ser qualquer escala, tá? Eu vou pegar aqui a escala 1 para 20, que vai se adequar com o tamanho que eu tenho no desenho, mas poderia ser a escala 1 para 125 também, tá? Então, vai ser assim, ó, Rafael, se você puder chegar um pouquinho mais perto, vai ser melhor. Obrigado. Ó, eu vou colocar o 0 aqui no nível onde a escada começa, e aí eu vou colocar um 9 aqui no nível do patamar. É claro que aqui no meu escalímetro não vai dar para chegar até no 9. Deixa eu ver se eu pego aqui outra escala. Não vai dar. Mas, enfim, aí no desenho de vocês vão colocar um 9 aqui no patamar. Cada centímetro, daí vocês vão marcar um pontinho. Que daí eu vou estar dividindo esse desnível até o patamar em 9 partes iguais. Tá? Então, cada centímetro marca um ponto. Depois, esses pontos, vocês vão puxar e vão fazer as alturas dos espelhos. Tá? Então, no primeiro ponto eu puxo, faço aqui o espelho 1. No segundo ponto eu puxo, faço o espelho 2. Terceiro ponto, espelho 3. E assim vai. Não tem erro, a escada fecha tranquilamente. Aí, aqui de baixo, eu puxo as dimensões dos pisos, que é 30. Ok? É uma escada em concreto, então a espessura que eu vou colocar aqui é 12 centímetros. Então, eu vou descer do patamar 12, vou fazer a espessura aqui, ó. E para fazer a espessura do lance, eu pego de um espelho qualquer, desço 12, e aqui embaixo também desço 12 e só ligo. Ok? Para fazer a parte de cima, seria a mesma técnica. 0 aqui, 9 aqui em cima, divido em 9 partes iguais. Por que 9? Porque do patamar até o final tem 9 espelhos. Então, vou dividir em 9 partes iguais. E aí, vou fazer novamente aqui a representação dos espelhos. Parte de baixo, desce 12, ligou. Aqui também desceu 12 do patamar. Ok. Numeração dos espelhos. O número 1 sempre tem que estar em cima do primeiro espelho. Então, aí o 9 vai estar aqui, o 18 fica aqui em cima. Estou cortando o primeiro lance. Então, esse primeiro lance, vou fazer traço forte. E aí eu tenho que
fazer a rachura do concreto aqui também. São pontinhos, pontinhos. Para quem tem dúvida em como fazer rachuras, é só olhar lá na página 25 da NBR 6492. Esse segundo lance, o lance de cima, eu deixo com traço médio porque eu não estou cortando. Só para finalizar, tá? Para entender melhor como funciona esse corte, direção de luzes, vamos apagar as luzes para entender aqui o arquivo de sketch. Olha só, gente, aqui tem um arquivo em 3D que mostra como que ficaria esse corte. Ó, aqui é a escada em U, então a linha do corte ela está passando nesse primeiro lance, eu ativando o corte, vejam a visualização. Agora sim. Então estou cortando no primeiro lance, traço forte no primeiro lance, traço médio no segundo. Ok? Agora eu vou para o segundo corte. Eu já vou mostrar aqui no 3D como vai ficar o segundo corte. Ó. A linha do corte, Rafael, dá um close lá na planta 2, corte B. Vejam aí a posição do corte B passando no patamar. Volta comigo aqui, Rafael, agora no 3D. Olha só, vou ligar o corte, vejam como fica. Tá? Olha, essa visão que eu vou ter do corte B. Opa, aí, ó. Então reparem que esse primeiro lance eu não vejo os espelhos, eu estou vendo a escada por trás, e no segundo eu vou ver os espelhos em vista lá no fundo. E eu estou cortando o patamar. Como representar isso? Então, direção de luzes. Obrigado. Agora funciona assim, ó, linha do piso, onde começa a escada. Aí daqui para cima eu vou lançar a altura do patamar, que nós já fizemos antes, 9 vezes 17. Lanço aqui a altura do piso superior. Então daqui para cá 1,53. E daqui até essa linha no final tem os 3,6, que é o desnível total da escada. Aí eu vou puxar essa linha aqui do lance, que divide ao meio. Esta linha é essa parte aqui do lance que está em cima. E essa linha de baixo é essa parte de baixo desse lance que está abaixo. Aqui eu apago, aqui eu posso apagar. E ele fica assim. Primeira coisa aqui é lançar a espessura do patamar. Reparem que a linha do corte está cortando o patamar, então vou fazer aqui traço forte. E aí eu vou completar aqui dentro. E esse lance aqui, como a gente já viu no 3D, eu não vejo os espelhos. E nesse segundo lance eu estou vendo os espelhos em vista. Então eu teria que ficar medindo aqui 17, 17, 17. No CAD é super simples, né? Vai lá com o comando offset, lança a altura dos espelhos e boa. No desenho técnico, daí tem que fazer aquela técnica novamente das divisões, né? Vou colocar o 0 nesta linha aqui e o 9 nessa linha de cima. E aí eu vou dividir em 9 partes iguais. Fica assim. Então aqui já o espelho número 9. Aqui o espelho número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e o 18 fica aqui em cima. E aí está feito o desenho esquemático da escada. Gente, é o seguinte, precisou, dúvidas, consulta sempre as NBRs. Então a NBR 9050 que é acessibilidade, tem o livro do Gildo Montenegro, desenho arquitetônico, tem também a tese de doutorado do professor Heverson Akira Tamashiro, que é muito boa, ele faz uma tese